Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé, segundo seu costume, entraram na sinagoga dos judeus e ali pregaram, de tal modo que uma grande multidão de judeus e de gregos se converteu à fé. Mas os judeus que tinham permanecido incrédulos excitaram os ânimos dos pagãos contra os irmãos. Não obstante, eles se demoraram ali por muito tempo, falando com desassombro e confiança no Senhor, que dava testemunho à palavra da sua graça pelos milagres e prodígios que ele operava por mãos dos apóstolos. A população da cidade achava-se dividida. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Mas como se tivesse levantado um montim dos gentios e dos judeus, com seus chefes, para os ultrajar e apedrejar. Ao saberem disso, fugiram para as cidades da Licaônia, Listra e Derbe, e suas circunvizinhanças. Ali pregaram o Evangelho. Em Listra e Derbe. Em Listra vivia um homem aleijado das pernas, coxo de nascença que nunca tinha andado. Sentado ele ouvia Paulo pregar. Este, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levanta-te direito sobre os teus pés." Ele deu um salto e pôs-se a andar. Vendo a multidão o que Paulo fizera, levantou a voz, gritando em língua licaônica: "Deuses em figura de homens baixaram a nós." Chamavam a Barnabé Zeus e a Paulo Hermes, porque era este quem dirigia a palavra. Um sacerdote de Zeus Propólios trouxe para as portas touros ornados de grinaldas, querendo, de acordo com todo o povo, sacrificá-los. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, ao perceberem isso, rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão. "Homens", clamavam eles, "por que fazeis isto? Também nós somos homens, da mesma condição que vós. E pregamos justamente para que vos convertais das coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Ele permitiu nos tempos passados que todas as nações seguissem os seus caminhos. Contudo, nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, por seus benefícios, dando-vos do céu as chuvas e os tempos férteis, concedendo abundante alimento e enchendo os vossos corações de alegria." Apesar dessas palavras, não foi sem dificuldade que contiveram a multidão de sacrificar a eles. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio que persuadiram a multidão. Apredejaram Paulo e, dando-o por morto, arrastaram-no para fora da cidade. Os discípulos o rodearam. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Fim da primeira missão. Depois de ter pregado o evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, da Pisídia. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Em cada igreja instituíram anciãos,
e após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinha confiado. Atravessaram a Pisídia e chegaram a Panfilha. Depois de ter anunciado a palavra do Senhor em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia, da Síria, de onde tinham partido, encomendados à graça de Deus para a obra que estavam a completar. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles, e como abrira a porta da fé aos gentios. Demoraram-se com os discípulos longo tempo.